Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e eu vou pedir para vocês acompanharem comigo no livro. Nós vamos da página 66 até a página 70. Depois a gente vai pular para a página de atividades. Nós vamos começar a falar agora sobre a Era de Vargas. Lembra que nas últimas aulas a gente começou acompanhando aí desde quando Marechal Deodoro foi lá, proclamou a República, e aí a gente passou pela República Oligárquica. A República Oligárquica era a política do café com leite. O país estava sendo governado pelos governantes de São Paulo e Minas Gerais, e aí aconteceram algumas coisas que nós vamos aprender agora e mudou tudo. Então, em 1929, o mundo passou por uma crise econômica. Essa crise se iniciou lá nos Estados Unidos, afetou o mundo inteiro e também atingiu o Brasil. Essa crise no Brasil afetou principalmente os empresários e os cafeicultores, que eram os produtores de café. Lembra que a gente estudou na aula passada que o café era o grande negócio do Brasil, era o que tinha mais recurso, é o que trazia mais recurso para o Brasil, era o café. E afetou bastante os cafeicultores. Com isso, começou a gerar um grande número de desemprego, né? A crise mundial foi instalada e muitas pessoas foram perdendo emprego, muitos comerciantes foram fechando seus negócios, alguns falindo, e começou a gerar um descontentamento com o presidente, que era o Washington Luiz nesse momento. Ele era o presidente do Brasil. Parece o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Uma crise mundial que está afetando toda a economia do país. Muito parecido. Acho que quando os netos de vocês estudarem, eles vão ter lá no livro deles, Crise Mundial de 2020. Com essa queda, né, com essa crise toda, o Brasil, ele não conseguia mais exportar, porque a crise foi mundial. Então, os maiores compradores do Brasil eram os outros países. E eles não estavam comprando mais, porque todo mundo estava quebrando financeiramente. Então, o governo federal, que era o presidente, e mais os paulistas decidiram comprar produção cafeeira para ajudar os cafeicultores do Brasil. Só que eles não tinham o que fazer com esse café e eles queimaram esse café aqui no Porto de Santos. É essa imagem que tem aqui na página 67. A gente viu que tinha a política do café com leite. O Washington Luiz, ele era representante do estado de São Paulo. E na próxima eleição teria que entrar um político de Minas Gerais. O povo já estava muito insatisfeito com o Washington Luiz, por conta de tudo que estava acontecendo no país. Para complicar a situação dele, na eleição, era para ele indicar um mineiro, e ele indicou o Júlio Prestes, que era um paulista. E aí quebrou a aliança de Minas Gerais e São Paulo. E Minas Gerais fez uma aliança com a Paraíba e o Rio Grande do Sul. E aí, lá na página 68, veio o golpe de 1930. O que foi o golpe de 1930? Aconteceu as eleições. Só que essa eleição ela foi marcada por muita fraude e por muita violência, né? Lembra que os coronéis que controlavam tudo, eles que comandavam para eleger quem eles quisessem? Essas eleições também eram marcadas por violência. Quem venceu essa eleição? Júlio Prestes, o candidato indicado pelo Washington Luiz. Para piorar toda essa situação, o candidato que estava competindo com Júlio Prestes era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era representante do Rio Grande do Sul. Lembra? Os mineiros fizeram uma aliança com Rio Grande do Sul e Paraíba.
O vice-presidente dele, todo presidente tem um vice. O vice-presidente dele era João Pessoa, um representante da Paraíba. Esse vice-presidente, ele foi assassinado. Esse assassinato não teve nada a ver com a política, mas como as pessoas já estavam insatisfeitas com Washington Luiz, como essa eleição foi marcada por violência e por fraude, o candidato Júlio Prestes, que foi indicado pelo Washington Luiz, ele perdeu o direito de assumir a presidência do país. E com isso, quem entrou foi o Getúlio Vargas, que era o concorrente dele. Getúlio Vargas, ele assumiu a presidência do Brasil num golpe de Estado, assim como o Marechal Deodoro assumiu lá no início. E aí começou o governo provisório. Getúlio Vargas, ele não foi elegido pelo povo. Então, ele não era o presidente oficial, ele ficou como governador provisório, presidente provisório. Esse governo durou de 1930 até 1934, foram 4 anos. Quando ele chegou, ele já quis revolucionar muita coisa. Ele já começou mudando algumas coisas e começou tirando algumas pessoas dos cargos que eles tinham, dos cargos políticos, de cuidar do ministério, e colocou pessoas que eram do lado dele, da confiança dele, para assumir esses ministérios. Ele criou 2 ministérios, o Ministério do Trabalho e da Educação e o Ministério do Comércio e da Indústria. Também falei para vocês lá na aula passada que até 1932 não havia a justiça eleitoral, por isso que os coronéis que comandavam as eleições. Em 1932, dentro desse governo provisório, Getúlio Vargas ele criou a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela dava o direito das mulheres votar, as mulheres podiam votar, e o voto passou a ser secreto. O voto ele não era secreto, todo mundo sabia quem estava votando. A partir de 1932, quando iniciou a justiça eleitoral, os votos passaram a ser secretos. Ninguém sabia mais quem que estava votando. Os coronéis não estavam mais na Assembleia Legislativa. O Getúlio Vargas tirou esses coronéis e colocou as pessoas de confiança dele. Aí, em 1932, começou a Revolução Constitucionalista, porque os paulistas já estavam perdendo o poder, eles já não eram mais o protagonista da história, eles não estavam mais em evidência. Getúlio Vargas que comandava tudo. E como houve aquela briga com o Washington Luiz, Getúlio Vargas não aceitava as sugestões que vinham do estado de São Paulo. Então, começaram as manifestações. Começaram grandes conflitos, grandes confusões, brigas de rua, porque os paulistas queriam o poder. Eles exigiam também que Getúlio Vargas criasse uma nova Constituição. E aí aconteceram muitas mortes durante esse período, né? Essas brigas todas começaram no dia 9 de julho de 1932. Essa data até hoje é feriado. Quando alguém fala, por que hoje é feriado? Por conta da Revolução de 1932, dia 9 de julho. E o que foi a Revolução de 1932? Todo mundo sabe que é feriado, mas as pessoas não sabem por que aconteceu essa revolução. Então foi isso, foi a briga dos paulistas querendo poder novamente. E Getúlio Vargas contra eles. O grupo de São Paulo era muito pequeno diante do grupo de Getúlio Vargas, então os paulistas perderam, né? Getúlio Vargas é que ganhou tudo isso. Em 1934 entrou em vigor a nova Constituição. Os direitos que eles já tinham adquirido na Constituição de 1932 sobre a justiça eleitoral manteve, e eles conseguiram mais alguns direitos. Lembra que Getúlio Vargas ele lançou 2 novos ministérios, o da Educação e do Trabalho, o da Indústria e do Comércio? Então, ele conseguiu o estudo gratuito e ele conseguiu os direitos nas jornadas de trabalho, redução da jornada de trabalho, férias anuais, melhorias de salário, melhorou essas questões. De acordo com a Constituição
a eleição presidencial ela seria realizada de forma indireta. Então, as eleições de 1934, ela não seria de forma direta, onde as pessoas poderiam votar. Seria fechado somente para os políticos na Assembleia Legislativa, como foi a primeira eleição. A partir de, então, somente essa. Depois as próximas já seria de forma direta, onde todo mundo poderia votar. E aí, em 1934, teve uma eleição e Getúlio Vargas saiu vitorioso. Então, o governo provisório dele foi de 1930 até 1934. Em 1934, ele foi elegido o novo presidente. Então, ele começou, a partir daí, oficialmente, de acordo com a Constituição, ser o presidente do país. Agora, com base nessas informações, vocês vão fazer as atividades da página 74, 1, 2 e 3, e na página 75, somente a 4. As outras não é para fazer agora, porque a gente vai continuar na próxima aula, tudo bem?